E aí, gente linda? Bom, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Aline Runha e eu sou uma pessoa apaixonada por tomadas de consciência. Isso mesmo, eu acredito que é quando cai a ficha, quando a gente se dá conta das coisas de um jeito mais profundo, é que algo diferente pode se apresentar, a gente pode ser uma pessoa diferente, a gente pode fazer coisas diferentes que realmente venham a nos dar aquele resultado que a gente tanto vem buscando. Caso contrário, a gente fica repetindo os mesmos padrões de comportamento e aí muitas vezes só andando em círculos e na nossa vida pouca coisa acontece. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e todos os assuntos que eu trago são situações, são conhecimentos que realmente agregaram para minha vida. Realmente eu acredito de verdade e algum deles possa fazer sentido para você. E se fizer, se tocar aqui dentro, aproveita, pode ser uma grande oportunidade de você transcender questões na sua vida, certo? E hoje a gente vai falar, separei várias coisas aqui pra gente conversar, mas eu vou tentar ser bem objetiva pra gente ser bem prático, certo? Para vocês aproveitarem bem esse assunto, esse conteúdo, esses ensinamentos que eu aproveito para minha vida e que podem fazer sentido para vocês também, tá bom? Então vamos lá. Eu acredito sim que a vida ela não tem mistério. A gente complica com os tipos de pensamentos que a gente complica com comportamentos que a gente tem, com necessidades emocionais que a gente tem. Então a vida ela é simples, só que a gente precisa tornar ela simples. Porque as coisas são do jeito que a gente enxerga. Então, se eu tenho o costume de enxergar as coisas mais complicadas, sim, as situações vão ser mais complicadas, os resultados, as ações vão ser mais complicadas. Se eu treino meu olhar para tornar as coisas mais simples, consequentemente, a vida vai ser mais simples. Então, uma das primeiras questões, número 1, anota aí, se fizer sentido para ti, coloque em prática, que é a decisão sem ação não vale de nada. Decisão, ideia, pensamentos que a gente tem, coisas que realmente a gente quer ou que fazem sentido pra gente, se a gente não viver ela, se a gente não colocar ela em prática, não vale de nada. Coisas que ficam só na nossa mente, só nas ideias, que não entram em ação, por que não vale? Porque é a ação que vai me trazer os resultados. São as ações que eu colocar em prática, são as coisas que eu for fazer na minha vida que realmente vão me trazer aquele resultado. E muitas vezes a gente se engana, porque a gente acredita em algumas coisas, a gente busca por algumas coisas na nossa vida e fica só no planejamento, fica só amanhã eu faço, fica só semana que vem acho que vai dar e fica sempre postergando. E muitas vezes aquilo que a gente acredita não entra em prática, não vem para ação, não vem para o nosso dia a dia. E aí o resultado não chega, ele não vai chegar nunca. Ele parece sempre tão distante, mas muitas vezes o grande erro que você ou eu podemos estar cometendo é não colocar pequenas ações em prática, viver elas de verdade. É só aí que o resultado vai chegar pra gente. E aí que entra a tomada de consciência. É eu perceber se eu estou só nas ideias, só nos meus pensamentos, ou eu estou vivendo, colocando em prática aquilo de verdade. Muitas vezes a gente inventa uma desculpa e acredita nelas. Aí eu vou fazer hoje isso que eu decidi, essa ação, eu vou colocar em prática hoje. Só que para mim pode ser um desafio tão grande que no momento de eu colocar em prática, eu começo a inventar mil desculpas. E daí eu postergo para amanhã ou para semana que vem, acreditando que sim, eu meio que coloquei ela em prática. Só que a semana que vem nunca chega, o amanhã nunca chega e essa ação nunca vai para a prática. Então, número 1, observe se aquilo que você sabe que precisa fazer para chegar naquele resultado realmente está sendo feito, realmente ele está indo para a ação, realmente você está vivendo isso no dia a dia. Caso contrário, o resultado, o objetivo vai ficar só aqui, no desejo, nos pensamentos. E ele não vai vir para a prática, você não vai conseguir viver ele de verdade. Então, número 1, preste atenção nisso. Número 2, tem um pouco a ver com o número 1. O que acontece? Quando a gente decide por algo, quando a gente quer alcançar aquele objetivo, quando a gente tem aquela meta, aquele resultado, a gente planeja
para conquistar aquilo. Então, por exemplo, se eu quero conquistar um resultado financeiro, um peso, eu quero fazer uma dieta e alcançar um peso que para mim é o ideal. Eu quero fazer ações no meu trabalho, no meu empreendimento que venham me trazer aquele resultado. A gente idealiza. No momento que a gente idealiza, a gente vê as coisas boas que aquilo vai nos trazer. E a gente decide de verdade, a gente quer realmente aquilo. A gente vê as coisas positivas que aquele resultado vai nos trazer. O que a gente vai poder usufruir, o que a gente vai fazer quando conquistar aquele resultado. No entanto, quando vem para o dia a dia, quando vem para a prática, coisas que eu preciso fazer para alcançar aquele resultado, eu começo a viver não só aquele desejo, aquele objetivo, aquelas coisas boas, mas principalmente vem à tona os desafios que eu preciso cumprir, transcender para chegar naquele resultado. E é aí que a gente começa a inventar um monte de desculpas, porque começa a ficar um pouquinho mais difícil. Eu preciso abrir mão de algumas coisas, eu preciso enfrentar outras, eu preciso realmente colocar em prática para conseguir chegar naquele resultado que eu tanto desejo. Só que quando começa a vir esses desafios, essas dificuldades ou problemas, para quem enxerga desse jeito, eu começo a inventar desculpas, a minha mente começa a inventar desculpas e deixar para amanhã. Porque inicialmente, quando eu tomei a decisão, eu enxerguei somente as coisas boas. Quando eu preciso entrar em ação, eu começo a vivenciar os desafios. E aí, muitas vezes pode ser desconfortável, pode ser algo que realmente te tire da zona de conforto. E daí a gente começa a repensar, a dar um outro jeitinho e aquele resultado nunca chega. Então, segunda coisa super importante, quando eu decido por algo, por aquele objetivo, por aquele resultado, eu tenho que pensar junto quais serão os meus desafios e como eu vou conseguir ter o domínio sobre eles. Para quando eles chegarem, eu realmente não me sabotar, eu realmente transcender e eu realmente saber, não, eu sabia que isso ia acontecer e a minha estratégia para passar por isso daqui é essa. E a gente ir se desafiando e colocando realmente em prática. Caso contrário, meu bem, nunca chega aquele resultado. Ponto 3, que também tem a ver com tudo isso. Observe se você está tendo congruência com aquilo que você vem pensando, idealizando, estrategiando e aquilo que você vem vivendo de verdade. A gente precisa ter congruência, aquilo que a gente imagina e planeja com a vivência. Eu estou vivendo aquilo que eu planejei. Caso contrário, o resultado nunca chega. No outro vídeo eu falei muito sobre isso, sobre a questão do resultado, ele ser um merecimento. Eu conquistei esse resultado, eu preciso merecer esse resultado. E um dos grandes segredos é a gente ter congruência com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente vive. Por quê? Porque aquilo que eu penso realmente muitas vezes pode estar alinhado com aquele resultado que eu venho buscando, aquele objetivo. Só que se eu não viver na prática, não vai fazer diferença nenhuma eu ter esse pensamento, essa ação, essa estratégia, essas ideias e não ter congruência com a vivência. E isso vale para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente fala que a gente quer uma vida com calma, paz, tranquilidade, serenidade, sabedoria. Em alguns momentos que nos levam a nos desafiar e ter mais serenidade e sabedoria nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras, a gente simplesmente estoura. A gente simplesmente sai brigando, a gente explode, a gente briga com as pessoas e a gente acaba dizendo, eu sou assim e pronto. Só que daí, meu bem, tu não tá tendo congruência com aquilo que tu pensa, com aquilo que tu idealiza, com aquilo que tu imagina e as tuas ações. E se não tem congruência, o resultado que tu vem buscando com os teus pensamentos, com as tuas estratégias, ele não vai chegar nunca. Porque essa paz, essa serenidade, elas não vivem, elas não sobrevivem em ambientes tensos, em ambientes com raiva, em ambientes que realmente saem do controle. Então a gente precisa a gente precisa viver aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente idealiza. Então a gente precisa ter congruência
as nossas ações, o nosso viver com aquilo que a gente pensa, certo? Esse é o terceiro passo. Então vamos retomar. Passo 1. A minha decisão sem ação não vale de nada. Então eu preciso, quando eu decidir, eu preciso agir, eu preciso fazer. Número 2. Quando chegar o momento de fazer, de entrar em ação, você precisa ter consciência que vão vir desafios, que vai vir uma preguiça, que vai vir uma possível estratégia de sabotagem da tua mente para não entrar em ação. E você precisa ser mais inteligente que isso. Você precisa saber o que eu vou fazer quando esse momento chegar. Quando essa preguiça chegar, quando esse comportamento sabotador chegar. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar? Quando a gente sabe, fica muito mais simples da gente transcender, ou seja, da gente passar por esse desafio, por essa dificuldade, certo? E 3 é ter congruência. Aquilo que eu penso, eu vivo. Ou seja, aquilo que eu sou é aquilo que eu penso que é bom pra mim e aquilo que eu tô buscando. Certo? Eu desejo que esse conteúdo tenha despertado alguma coisa aí dentro de vocês. Se alguma coisa fez sentido, vivencia na prática. Pega uma coisinha só, isso aqui fez sentido pra mim, então eu vou viver de uma forma consciente isso na minha vida. Daqui um pouco vai ficar tão habitual, vai ser tão um hábito pra ti, que vai se tornar tão simples. E daí você vai para um próximo passo que vai fazer você crescer um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na sua consciência em relação aos seus comportamentos, em relação aos seus pensamentos. E aí sim que vem a oportunidade da vida e realmente andando para frente. Não girando em círculos, tendo situações que se repetem para a gente aprender alguma coisa com aquilo ali. Mas realmente a gente aprendendo de verdade, vivenciando, a gente vai ter a oportunidade de ir crescendo e evoluindo com tudo isso. Certo? Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.